Gênesis capítulo 1, versos 1 a 3. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. As Escrituras não têm como propósito provar a existência de Deus. Elas partem do princípio de que Deus existe. Há inclusive uma expressão em latim que é mais ou menos a seguinte: ex nihilo nihil fit. Do nada, nada existe. Então, para que alguma coisa venha a existir, é necessário que antes da primeira criação exista a causa. Alguém precisa dar o pontapé para que a criação exista. E as Escrituras partem do pressuposto de que todas as coisas foram criadas pela palavra soberana desse Deus. Além do mais, os 3 primeiros versículos de Gênesis já nos mostram de maneira embrionária, de maneira bem incipiente, a existência da Trindade. Nós cremos numa doutrina absolutamente misteriosa e incompreensível para a mente humana marcada pela queda. Nós cremos que existe apenas um Deus, e esse Deus subsiste em 3 pessoas por toda a eternidade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não são 3 deuses, 3 pessoas distintas, mas apenas um Deus. Deus Pai é 100% Deus, Deus Filho, Jesus Cristo, é 100% Deus, e Deus Espírito Santo é 100% Deus. Entretanto, é apenas um Deus. Como compreender essa revelação? Não conseguimos. Nós apenas nos dobramos diante dessa revelação bíblica e declaramos: ó profundidade da riqueza, tanto do conhecimento quanto da sabedoria de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. E a gente nota de maneira embrionária a revelação da Trindade nesses 3 primeiros versículos. O verso 1 de Gênesis 1, ele diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Sem necessidade de criar, sem ser obrigado a criar, Deus livre e gratuitamente resolveu criar todas as coisas que existem, as visíveis e as invisíveis. Deus Pai. Por que um Deus que já se basta em relacionamento, que existe em comunhão eterna entre Pai, Filho e Espírito Santo, precisou criar todas as coisas? A revelação clara é que Deus criou todas as coisas para glorificar o seu nome e para que nós, seus seres criados à imagem e semelhança, participemos da sua glória. Conheçamos o que é o amor perfeito e, nutrindo comunhão com Ele, experimentemos a verdadeira felicidade. Então, Gênesis capítulo 1, verso 1 nos mostra Deus Pai, que é quem resolve livre, gratuita, soberana, poderosa e amorosamente criar todas as coisas. O verso 2 nos diz que a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Isso significa que Deus cria todas as coisas, só que elas estão desorganizadas. E é a partir do verso 3 que Deus começa a dar organização aos elementos que foram criados. Ele separa luz das trevas, porção seca da porção molhada. Ele coloca as estrelas em seus devidos lugares. Ele forma as bilhões de galáxias, com cerca de 100 a 200 bilhões de estrelas em cada galáxia. Ele nomeia cada uma das estrelas. Ele estabelece as leis fixas para regerem o universo criado. Então, quando diz que a terra estava sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo, é isso que o autor Moisés, que escreveu o livro de Gênesis, deseja nos mostrar. Tudo foi criado, só que tudo ainda não está organizado para cumprir seu belo propósito. E o texto segue dizendo no final do verso 2, de que o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Foi muito importante Moisés, que estava conduzindo o povo no deserto,
escrever o livro de Gênesis e mostrar ao povo de Deus que eles foram criados por um Deus soberano, um Deus plural. E o Espírito Santo presente é a força que Deus vai utilizar para organizar todas as coisas. O texto segue nos dizendo no versículo 3, então disse Deus, haja luz, usando uma linguagem que a gente consegue compreender, mas é extremamente limitada, tá bom? Para explicar algo sobre Deus. Quando nós nos comunicamos, o que sai dos nossos lábios são palavras. E Gênesis 1, verso 3 nos diz que disse Deus, é a palavra, haja luz e houve luz. A palavra por meio de quem Deus criou todas as coisas é Jesus Cristo. Quando nós vamos para João capítulo 1, e eu peço que você vá para o Novo Testamento, no Evangelho segundo João, João capítulo 1, por favor, João vai deixar isso claro. João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo. No original aqui a palavra é logos, no grego. E logos significa palavra. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, a segunda pessoa da bendita Trindade. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio desta palavra. E sem esta palavra, nada do que foi feito se fez. Então, quando Deus fala, haja luz, é por meio de sua palavra que todas as coisas são organizadas, são criadas. E esta palavra é o próprio Jesus, que ainda não havia sido revelado aos homens, que sempre habitou no seio da Trindade bendita, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Passe mais algumas folhas da sua Bíblia e vá para a carta aos Hebreus, caminhando mais para o final do Novo Testamento. Carta aos Hebreus, depois de Tessalonicenses, 2 Timóteo, Filemon, aí nós temos depois de Filemon, Hebreus. Note o que nos diz o capítulo 1 da carta aos Hebreus. Hebreus 1. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então, na primeira aliança, que conhecemos como Antigo Testamento, Deus se revelou aos antepassados, aos pais, às gerações anteriores, por meio dos profetas que escreveram o Antigo Testamento. Moisés, Samuel, Josué, Isaías, Jeremias. E note o que ele vai dizer. Mas nestes últimos dias, Deus nos falou pelo Filho, com F maiúsculo, a quem ele constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome que eles. O que o autor aos Hebreus acabou de nos dizer? Que Cristo é a revelação máxima de Deus e que por meio de Jesus Cristo Deus criou todas as coisas. Essa revelação se torna ainda mais clara quando nós voltamos algumas páginas e vamos para a carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, por favor. Capítulo 1, versículo 13 em diante. Paulo vai nos dizer que Deus nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. O Filho, novamente, com F maiúsculo, referindo-se a Jesus. É neste Filho em quem temos a redenção, o perdão dos pecados. Este Filho, Paulo segue dizendo, é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias,
principados, potestades. Tudo foi criado por meio desse Filho e tudo foi criado para a glória de Jesus. Este Filho é antes de todas as coisas e note, nele tudo subsiste. Jesus sustenta o universo. Agora, quando nós voltamos lá para Gênesis capítulo 1 e relemos os 3 primeiros versos, note que a nossa compreensão ela será ampliada. No princípio, Deus criou todas as coisas. Alguém precisou criar toda essa complexidade que nós vemos. Queridos, nós vivemos na Via Láctea, com cerca de 100 a 200 bilhões de estrelas. O universo tem uma média de outras 100 a 200 bilhões de galáxias. Em cada galáxia existe entre 100 a 200 outras bilhões de estrelas. Só no planeta Terra, nós temos uma vida rica, dinâmica, bela, harmoniosa. O planeta Terra até hoje é o único que foi descoberto, onde há todas as coisas cooperando para a existência da vida. E o autor de Gênesis começa dizendo, no princípio, criou Deus os céus e a terra. O Espírito dele se movia sobre a face de todas as coisas. É o Espírito que potencializa o poder. E disse Deus, e quando Deus fala, Ele fala por meio de sua palavra, que é Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, nada do que existe veio a existir. Jesus Cristo sustenta todas as coisas na força de seu poder. Jesus Cristo é a revelação máxima da glória de Deus. Sem Jesus Cristo, nada existe. Sem Jesus Cristo, nada se mantém. O que nós aprendemos nos 3 primeiros versículos de Gênesis capítulo 1? As Escrituras, em primeiro lugar, partem do pressuposto de que há um Deus soberano, cheio de glória e poder, que criou todas as coisas. Em segundo lugar, as Escrituras nos revelam que Deus, Ele existe em pluralidade. É um único Deus em 3 pessoas. Nós já vemos essa revelação de maneira bem incipiente, bem embrionária, nos 3 primeiros versos de Gênesis 1. E esta revelação vai se desenvolvendo ao longo da revelação das Escrituras. Por Deus ser plural, nós chegamos à conclusão de que Ele não era obrigado a criar todas as coisas. Deus não sentiu solidão que o impulsionou a criar as coisas. Deus já existe eternamente numa comunhão perfeita entre as 3 pessoas da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se perpassam numa relação de amor e gozo eterno que nenhum de nós jamais conheceu e talvez jamais conhecerá. Na verdade, nós passaremos a eternidade conhecendo, descobrindo a glória do amor que existe entre as 3 pessoas da Trindade. Então Deus criou todas as coisas para glorificar o seu nome e para que nós, conhecendo o seu amor, encontremos felicidade, sentido e propósito para as nossas vidas. Em terceiro lugar, Gênesis capítulo 1, versos 1 a 3, nos mostra que nós fomos criados para um propósito: conhecer e desfrutar de comunhão com Deus. E nós só conhecemos a Deus verdadeiramente e desfrutamos de comunhão verdadeira com Ele por meio de Jesus Cristo. Porque Deus é Espírito, nós não conseguimos vê-lo. Deus se fez visto por nós por meio de seu Filho Jesus Cristo. Jesus encarnado, vestindo-se com pele, sangue, ossos, músculos, veia, correndo sangue dentro dele, comungando da nossa humanidade, é a revelação de Deus entre nós, de Deus por nós, de Deus para nós. Jesus Cristo é aquele por meio de quem todas as coisas visíveis e invisíveis foram criadas. Jesus é a revelação máxima da glória de Deus. Quem vê a Jesus vê o próprio Deus. Quem se rende a Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, passa a conhecer a Deus. Quem desenvolve sua vida todos os dias para conhecer a Jesus Cristo, passa a conhecer a Deus,
passa a desfrutar de contentamento e passa a conhecer o propósito para a sua vida. Eu já sabia qual era o propósito da minha vida. Ontem nós tivemos um pequeno grupo na minha casa e num determinado momento nós separamos os homens e foram para um parreiral que fica no quintal da minha casa. E lá a gente compartilhando as coisas, né? Cada um teve um momento de compartilhar. E chegou o meu momento, eu agradeci. Eu agradeci, e eu vou explicar por quê. Eu agradeci por isso. Eu agradeci pelas 3 Covids que eu tive e por ter engolido aquele corpo estranho que precisou abrir a minha barriga de ponta a ponta. Porque naqueles 2 anos e meio de provações, de dificuldades, Deus ele deu muita clareza sobre qual é o propósito da minha vida. Antes eu sabia qual era o propósito da minha vida. Mas sabe quando você tem a convicção de algo, mas aquela convicção não foi, eu não vou dizer que não foi abraçada, mas aquela convicção ela não foi encarnada em você. Você sabe do seu propósito, mas você não agarrou aquilo com todas as suas forças. E quando Deus me presenteou com aquelas 3 Covids, aquele corpo estranho, que era para a minha vida ter sido ceifada, em qualquer um daqueles momentos, mas Ele me preservou, o meu propósito ficou muito mais claro. E hoje eu tenho muito mais determinação em perseguir meu propósito. E eu sei que o meu propósito é, até a última respiração da minha vida, pregar Cristo, tornar Jesus conhecido e viver para a glória de Deus. Isso hoje é muito mais claro, é muito mais abraçado, e eu tenho muito mais afinco por essa missão de vida. Não há outro propósito que vale a pena nós entregarmos a nossa vida que seja conhecer a Jesus Cristo e desfrutar de comunhão com Ele, porque por meio dele todas as coisas foram criadas. Ele sustenta as nossas vidas, Ele revela a glória de Deus e Ele é a fonte do verdadeiro prazer e contentamento. Esta é a revelação de Gênesis 1, versos 1 a 3. Se Deus permitir, nos próximos encontros, a gente segue com nossas devocionais no livro de Gênesis.